Olá, boa tarde. A quem está presente, vamos dar a sessão, iniciar a nossa sessão dentro de um minuto. Até já. Olá, muito boa tarde. Chamo-me Silvia Cristóvão. Estou aqui a convite da ALVE para vos falar do novo regime de proteção de dados pessoais que entrará em vigor no próximo dia 25 de maio. Este diploma, pela sua importância, vai ter grande impacto ao nível das pessoas e, sobretudo, ao nível das empresas que, sobretudo no quadro português, não estão muitas vezes até despertas para este tipo de problemas e de problemática. Para fazer aqui um bocadinho o enquadramento, como chegámos até aqui, vou recuar um bocadinho e fazer aqui um ponto de ordem relativamente aos diplomas que antecederam este regulamento que vai agora entrar em vigor dia 25 de maio. Antes de mais, estes temas sempre foram obviamente debatidos, a nossa própria Constituição tem uma regra, o artigo 33, que protege o cidadão face à informática e obviamente na União Europeia desde muito cedo se discute o direito do cidadão à proteção dos seus dados pessoais. Em 1990, a Comissão Europeia apresentou a primeira proposta de diretiva relativamente à proteção de dados pessoais, diretiva essa que, após uma longa discussão, apenas foi aprovada depois em 1995. Por cá, em 1991, surgiu a Lei 10/91 de 29 de Abril, a Lei de Proteção de Dados Pessoais face à Informática, que pela primeira vez em Portugal se tentou de alguma forma legislar e regular a questão dos dados pessoais. Esse diploma cria a Comissão Nacional de Proteção de Dados, vulgarmente apelidada por CNPD, que, para quem não saiba, é uma entidade que está independente, com poderes de autoridade e que funciona junto da Assembleia da República. A sua principal atribuição é efetivamente a supervisionar e regular a recolha dos dados pessoais e o tratamento que as várias entidades conferem aos dados pessoais que lhes são entregues. Obviamente garantindo que esse tratamento dos dados pessoais é feito de acordo com os direitos do homem e as liberdades e garantias consagrados na Constituição e na lei. Em 1995 surge a diretiva, a tal que se vinha a discutir desde 1990, a 95/46, CE do Parlamento Europeu e do Conselho Europeu de 24 de outubro. Essa diretiva veio em 2008, em 1998, perdão, a ser transposta para o quadro nacional português, com a consequente aprovação da Lei 67/98, de 26 de outubro, que vigora até hoje, tendo tido ali umas pequenas alterações em 2015, mas nada de relevante. E é esta lei
que neste momento existe em Portugal e à qual temos que cumprir e reportar no que diz respeito à proteção de dados. Acontece que com a evolução da informática, da internet, surge aqui um aumento exponencial de dados que são armazenados e transacionados não só dentro dos próprios países, mas ao nível europeu e mundial. E daí que a União Europeia tenha pensado que não faz sentido cada país ter, no fundo, quadros de proteção de dados pessoais diferentes, porque as diretivas, não sendo de aplicação obviamente direta e obrigatória, deixavam ainda alguma margem para que cada país depois, de acordo com as suas realidades, uniformizassem dentro do seu próprio país, transpusessem de certa forma as regras europeias para o seu próprio país. Portanto, surgiu a máxima One Continent, One Law, e é assim que começa a ser discutido o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que em 4 de maio de 2016 foi publicado no Jornal Oficial da União Europeia, prevendo um período transitório de 2 anos para a sua total aplicação e que entrará em vigor, tal como já vos disse, no próximo dia 25 de maio de 2018. Ora, este regulamento, que revoga a anterior diretiva 95/46/CE, tem assim como principal finalidade contribuir e uniformizar a proteção de dados pessoais e a livre circulação desses dados em todos os Estados-membros da União Europeia, garantindo assim que todos eles conferem aos dados pessoais a mesma proteção. Pronto. Repito, ao contrário das diretivas que careciam de transposição, deixando margem a cada país na sua implementação, o regulamento tem aplicação direta e obrigatória em cada país da União Europeia. Obviamente que não impede algum país mais rigoroso de poder ir mais além e de, ao nível da legislação nacional, até criar ainda regras de superior complexidade, designadamente a criminalização de determinados ilícitos, porque em Portugal, por exemplo, existem ilícitos de violação dos dados pessoais, que são ilícitos. Este regulamento cinge-se às coimas e a ilícitos contra ordens nacionais, portanto, é expectável que seja ainda publicada a legislação, neste caso nacional, que continue a punir também como crime alguns dos ilícitos. Da mesma forma como se aplica direta e obrigatória, aplica-se também a todas as pessoas singulares e coletivas que, independentemente da origem ou nacionalidade, efetuem o tratamento de dados pessoais residentes na União Europeia. Ou seja, se eu estiver no Brasil, mas estiver a tratar dados pessoais de cidadãos portugueses ou franceses, eu tenho que cumprir também este regulamento. A ideia fundamental que norteia o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais é devolver aos cidadãos residentes na União Europeia o controle dos seus dados pessoais, bem como responsabilizar os responsáveis pelo seu tratamento. Quais são as principais alterações que o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais trouxe? Antes de mais, eu gostaria de fazer aqui um parêntese para dizer que muitas de algumas regras que vêm agora a ser tratadas como se fossem inovações, em bom rigor já existiam. O quadro de proteção já era bastante sólido e complexo. O que este regulamento vem, no fundo, trazer é uma maior responsabilização e colmatar algumas lacunas que poderiam existir nas legislações nacionais. E também acompanhar um bocadinho a evolução dos tempos e alguns conceitos que têm vindo, entretanto, a surgir.
A primeira das alterações, chamemos-lhe assim, que este regulamento traz é o alargamento da definição de dados pessoais, passando a incluir também como dados pessoais, não só coisas como nome e idade, e aquelas mais comuns que nos podemos pensar, mas também dados de tráfego, localização, imagens em sistema de vigilância, IP, ou seja, qualquer dado que seja passível de identificar um indivíduo, uma pessoa. Pronto. Também quanto à definição de dados sensíveis são aqueles que carecem ainda de uma maior proteção, como a raça, a religião, são também, ela também alargada este conceito, designadamente pela inclusão dos dados, por exemplo, biométricos. Uma outra, não diremos inovação, porque já obviamente estes requisitos já existiam, mas algo que este regulamento vem dar um grande enfoque é o princípio da transparência e informação. Pronto. O que é isto? Basicamente, todo o processo de recolha e tratamento dos dados pessoais deve ser mais transparente e deve ser fornecida muito mais informação do que neste momento era quando se fazia uma recolha de dados pessoais. Designadamente, é obrigatório comunicar ao titular dos dados pessoais qual a base legal para o tratamento dos dados, o prazo de conservação dos dados, informação detalhada sobre se vão ou não existir as transferências internacionais de dados e como, a possibilidade de o titular dos dados apresentar queixa na CNPD, etc. Ainda no capítulo também da transparência de informação, quando se transmite esta informação ao titular de dados pessoais, tem que ser feita de uma forma clara e simples, sem muitos legalismos, mas sim numa linguagem que este perceba exatamente quais são os seus direitos e o modo como pode pedir a eliminação dos dados, a retificação dos dados, o acesso aos dados. Para simplificar toda esta transmissão de informação, devem ser criadas políticas de privacidade que devem ser antecipadamente fornecidas aos titulares dos dados. Também no seguimento destes princípios, o próprio consentimento tem que obedecer também estas regras. O consentimento tem que ser um consentimento claro e expresso, o chamado opt-in, e não o opt-out, como muitas vezes na recolha dos dados anteriormente acontecia. Ou seja, tem que haver um consentimento claro e expresso de que o titular dos dados fornece aqueles dados e autoriza o seu tratamento com a consciência do tratamento que lhe vai ser dado e para que fim é que vai ser dado. Qualquer alteração ao tratamento, imaginemos que a pessoa cede para um determinado efeito e depois o responsável pelo tratamento dos dados pretende para outro efeito, qualquer alteração ao tratamento tem que carecer de um novo consentimento. Por sua vez, o responsável pelo tratamento dos dados, até porque poderá ser pedido lá mais à frente, tem que fazer prova desse consentimento, que o consentimento lhe foi dado e que lhe foi dado tendo o titular dos dados consciência de todos os fatores que envolviam o consentimento e o posterior tratamento de dados. Neste caso também, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, relativamente à questão dos menores, vem exigir até aos 16 anos que haja uma autorização específica dos pais da criança para o tratamento de dados pessoais dos menores. Um outro direito e este sim não existia, é o direito ao esquecimento, que aparece agora com o novo regulamento. O direito ao esquecimento, como o próprio nome indica, é o direito conferido ao titular dos dados de solicitar a eliminação dos seus dados, mediante a sua destruição.
Ou seja, não basta dizer, não é simplesmente eu não quero que usem os meus dados, não, eu quero que os destruam. E o responsável pelos dados, para além de os destruir, tem que ficar com um registro de em que data é que os destruiu, o modo como o fez e por quem o fez, caso, porque pode ser, obviamente, exigido essa prova num contexto de fiscalização. Outro novo direito que surge aqui no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais é o direito à portabilidade dos dados. Ou seja, o direito do titular dos dados exigir que uma determinada empresa ou entidade que tratava os seus dados e forneça cópia dos seus dados pessoais ou que transmita a outros por indicação do titular dos dados pessoais, através de exportação dos dados, ou seja, através de um meio mecânico ou informático que envolva a transmissão dos referidos dados sem que haja uma duplicação de recolha dos mesmos. Uma outra inovação neste Regulamento Geral de Proteção de Dados e muito importante e que irá acompanhar e sobrecarregar as empresas ao longo de todo o tratamento dos dados é a necessidade de as empresas em cada momento manterem registros sobre as atividades internas de tratamento de dados, ou seja, existir um dossiê de privacidade na empresa em que ciclicamente a empresa terá que realizar auditorias, avaliações, para que possa avaliar em cada momento se as regras que estabeleceu ao início para tratamento dos dados continuam a ser cumpridas. Mas, sempre que há uma alteração de procedimentos, terá obviamente que haver uma auditoria novamente para que se verifique o impacto dessas alterações no tratamento dos dados. Exige o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais que, independentemente de alterações ou relativamente aos tratamentos, de 2 em 2 anos deve ser feita uma auditoria interna ao modo como a empresa está a tratar os dados e ao nível também da confidencialidade e da proteção e da segurança que está a conferir. Os relatórios dessas auditorias devem constar no referido dossiê de privacidade, que deve ser mantido de modo a ser entregue e consultado pelas várias entidades que possam no futuro fiscalizar o responsável por tratamento de dados. Um outro aspecto que temos que falar aqui no Regulamento Geral de Proteção de Dados é a oposição ao profiling. Ou seja, todos nós sabemos que cada vez mais as empresas, para além dos dados pessoais, os agrupam em perfis, tornando o indivíduo, de certa forma, categorizado, por exemplo, em termos de consumo, num determinado grupo, e este regulamento vem dar a possibilidade o direito do titular dos dados se opor a que os seus dados sejam tratados no âmbito de criação de perfis. O que implica desde logo que o documento ou a forma que vai consubstanciar a recolha do consentimento tenha esta opção para que o indivíduo se possa opor a que os seus dados, embora os tenha fornecido, sejam tratados a nível de perfil. Um outro novo conceito que surge no regulamento é o conceito de pseudonimização, ou seja, no âmbito da segurança e proteção dos dados pessoais, a possibilidade de anonimizar os referidos dados. Por exemplo, o Sr. Pereira passar a ser o Sr. X. É uma forma de segurança e de certa forma, do responsável pelo tratamento dos dados cuidar de
de proteger esses dados e de evitar violações, designadamente ao nível da confidencialidade. Uma outra obrigação que surge no Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrará em vigor no próximo dia 25 de maio de 2018, é também a responsabilização dos subcontratantes. Ou seja, não é só responsável pelo não são só os responsáveis pelo tratamento dos dados que estão sujeitos a esta obrigação, mas também quem os possa contratar, ou seja, a responsabilização de quem ou faz o tratamento ou beneficia do tratamento é igual. E é igual e exatamente por isso é que nesse tratamento, logo de início e durante, têm as empresas que adotar orientações internas e medidas que respeitem os princípios da proteção de dados desde a concepção, ou seja, logo ab início, privacy by design, e por defeito, não é? Ou seja, durante o privacy by default. Ou seja, o responsável pelo tratamento deve adotar medidas técnicas e organizadas e necessárias para assegurar e comprovar também, sempre que isso seja solicitado, que os tratamentos de dados estão em conformidade com o regulamento. Quer naquilo que já falámos anteriormente, mas também ao nível da segurança, aqui muito importante, porque será esse, se calhar, a mais grave violação do regulamento, não é? Será quando não se consegue garantir a confidencialidade e a integridade dos dados e, portanto, cabe ao responsável pelo tratamento garantir essa confidencialidade, a integridade dos dados, prevenir a sua destruição ou qualquer outra utilização ilícita, como seja a sua divulgação ou acesso a quem não esteja autorizado a fazê-lo. E aqui poderá ter importância aquilo que já falei há pouco da pseudonimização, a encriptação dos dados, o haver regras específicas e um registro sério de quem tem acesso aos dados e de como tem acesso aos dados, para que também seja mais fácil, em caso de violação do dever de confidencialidade, integridade, etc., poder-se responsabilizar quem teve acesso e como suspeito dessa violação. Uma outra inovação que não existia nos quadros nacionais é a criação de uma figura que é o Data Protection Officer, traduzindo para português, o encarregado de proteção de dados. O que é este encarregado de proteção de dados? É a designação de alguém dentro da empresa ou de fora da empresa, mas se de fora da empresa terá que conhecer muito bem a realidade da empresa, isto terá que acompanhar diariamente a forma como ela faz o tratamento dos dados. Portanto, a designação de alguém que irá assegurar quer a implementação destas regras que agora o regulamento vai impor, quer no futuro garantir o cumprimento do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais. Designadamente, fazendo cumprir, fazendo formações internas, sendo responsável, quer pelos dossiês de privacidade, pelas políticas de privacidade, quer por ordenar e mandar fazer as auditorias, ainda que se não as fizer, não tiver competências para as fazer diretamente. Portanto, as empresas terão que designar alguém ou subcontratar alguém que tenha este cargo e esta função na empresa. Este encarregado não é obrigatório em todas as empresas, é sempre obrigatório nos organismos públicos, é obrigatório em empresas, ainda que de pequena dimensão, mas que façam operações de tratamento de dados em grande escala, e é obrigatório
a empresas com mais de 250 trabalhadores. Tem que ser, obviamente, alguém comprovadamente com experiência na área de proteção de dados. Outra das alterações e que vem no fundo no seguimento de tudo o que aqui tem vindo a ser dito e da preocupação com a violação das regras de tratamento dos dados pessoais é o dever de notificação de qualquer violação, vamos ver que não será bem de qualquer, mas de violações graves à CNPD e aos lesados. Ou seja, o regulamento impõe que têm que existir procedimentos internos, desde logo pré-estabelecidos, que, de uma forma imediata e célere, em caso de violação de dados pessoais, seja facilmente detectável e identificável, já falámos há pouco disso, de quem fez essa violação, não é? Portanto, terá que ser fácil detectar quem tinha acesso aos dados e portanto, quem violou as regras de proteção dos dados pessoais e terá também que ter um procedimento pré-estabelecido de investigação dessas circunstâncias. Pronto. Desde logo, não é? E nos casos em que a violação põe em risco os direitos, liberdades e garantias dos titulares, tem que haver uma comunicação em 72 horas, quer à CNPD, quer também ao lesado. Em situações de menor gravidade, esta comunicação não é obrigatória, mas tem que haver de qualquer das formas um relatório e tem que ficar documentado o que é que aconteceu e, obviamente, que o responsável pelo tratamento de dados tem que assegurar que não volta a acontecer. Agora, a grande alteração e que muda aqui o paradigma da regulação dos dados pessoais é o dever de accountability, de compliance, ou seja, esta para mim é de facto a maior alteração que este quadro legal europeu aplicável diretamente a todos os Estados da União Europeia traz ao nível do tratamento dos dados. E porquê? Hoje em dia, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, como todos sabem, pelo menos quem trabalha um bocadinho nesta área, vive completamente entupida de processos de notificação e de autorização para tratamento dos dados pessoais. É normal os processos, antes de vir a autorização, demorarem muitas vezes 2 anos, 3 anos, e portanto a CNPD não tem meios, nem ao nível de estruturas de recursos humanos, nem ao nível de tempo, não tem tempo para fiscalizar. Portanto, ou há uma denúncia, e aí efetivamente a CNPD corre atrás, ou são muito poucas, raras, as inspeções que são levadas a cabo pela CNPD. E esta é de facto a grande mudança neste regulamento. É que vão acabar as notificações, as autorizações, e é o responsável pelo tratamento de dados que vai ter que demonstrar que cumpre todas as regras que o regulamento vem impor. Sendo que a fiscalização pode ser feita pela CNPD, como pode ser feita por qualquer outra entidade reguladora nacional, designadamente a ASAI, o Banco de Portugal, a CMVM, a ANACOM, ou seja, e é esse o principal receio e é por isso que hoje em dia toda a gente fala deste regulamento, é que vai ser mais fácil fiscalizar, vai ser mais fácil a CNPD também poder dar resposta, porque já só vai dar resposta nas situações de crise e, portanto,
receia-se aqui um bocadinho que haja aqui uma situação de caça à multa, até porque, como vamos ver, as multas são muito apetecíveis e é o responsável pelo tratamento que antes podia desculpar-se como não, mas eu entrei com um pedido, ainda não tenho a resposta, ou sim senhora, foi-me autorizado, neste momento não, é ele que tem que provar que cumpriu todas as regras. No seguimento também deste dever do responsável pelo tratamento de dados de demonstrar que cumpre todas as regras do regulamento, foi introduzido um conceito designado em inglês One Stop Shop ou em português de balcão único, que basicamente confere aos grupos multinacionais com estabelecimentos em toda a Europa a escolha da autoridade de proteção de dados do local do estabelecimento principal. Portanto, não poderíamos ter aqui várias entidades a imiscuírem-se e eventualmente a ter posturas e entendimentos distintos. Portanto, para ser mais fácil para as multinacionais, é possível escolherem qual é a Comissão de Proteção de Dados de que país, não é? Será do seu estabelecimento principal, que irá assumir a liderança no controle e supervisão de todos os estabelecimentos. Obviamente também com a colaboração da Comissão de Proteção nacionais. Como consequência do que eu também já tinha dito e tendo em conta a relevância de todo este tema, o aumento do valor das coimas aplicáveis é exponencial, tendo como limite máximo, para as situações mais graves, 20 milhões ou 4% do volume de negócios do grupo, se for um conjunto de empresas, ou seja, o que for mais elevado. O que seria importante reter para as empresas que fazem tratamentos de dados pessoais, antes de mais, os nossos conselhos, garantir o cumprimento do regulamento, claro, rever os impressos de recolha de dados e as políticas de estabelecimento de dados, designadamente as políticas de privacidade, analisar o fundamento porque tais dados são tratados. Muitas vezes temos dados que nem sequer são tratados, portanto, se calhar não faz sentido mantê-los tendo em conta este nível de exigência, não é? E ficarmos apenas naqueles que são importantes. O estabelecimento de políticas de privacidade, a realização de auditorias garantida em qualquer momento que estão a ser cumpridos os requisitos do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Há também que estabelecer mecanismos de resposta ao exercício destes novos direitos que agora foram criados, como o direito ao esquecimento e o direito à portabilidade de dados. Há que nomear um encarregado de proteção de dados, nos termos em que já falámos. Há que estabelecer procedimentos que permitam reagir rapidamente a falhas de segurança. Estabelecer procedimentos que permitam notificar as autoridades competentes e os usados. Há que rever os contratos estabelecidos com os subcontratados, não é? Garantindo que ambas as partes cumprem as regras estabelecidas pelo regulamento. Há que garantir o conhecimento do alojamento dos dados, garantir a legitimidade de transferência de dados, caso esta exista para países fora da União Europeia. Posto isto, nós criámos um questionário de diagnóstico. Se tiverem interesse, podemos enviar-vos, no sentido de avaliarem internamente se cumprem ou não as regras que são agora estabelecidas pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados. Caso tenham interesse em preencher esse questionário e depois enviarem-nos para uma avaliação, essa avaliação é completamente gratuita, não tem qualquer custo, poderão enviar para mim ou para a Alvo, qualquer um dos dois poderá dar
seguimento ao vosso questionário. Gostei muito de vos ter cá, espero que tenha contribuído para vos esclarecer relativamente ao Regulamento de Proteção de Dados, e muito boa tarde. Obrigado, muito boa tarde a todos que estiveram presentes. Tal como a doutora Silva acabou de dizer, nós, no decorrer das próximas horas, iremos enviar um pequeno questionário que vai permitir, de uma forma, determinar a conformidade com a norma de proteção de dados, que depois de preenchido pode ser enviado para os mails que eu acabei de colocar aqui na zona de perguntas e respostas, mas que volto a recordar, portanto é sc@paresadvogados.com ou então comercial@alvo.com. Há aqui algumas questões que não sei se a doutora Silva tem disponibilidade para responder. Está aqui neste momento a ser colocada uma questão sobre o DPO e o responsável pelo tratamento de dados. É a mesma pessoa? Não. O responsável pelo tratamento de dados é a empresa que faz o tratamento de dados. O Data Protection Officer é um funcionário, por exemplo, dessa empresa que tem a função, lá está, de cumprir o regulamento, ou seja, de verificar a cada momento se a sua empresa está a cumprir as regras que estão implementadas pelo regulamento. No fundo, poderá ser ou alguém que já trabalha na empresa, ou alguém que é contratado para esse efeito, ou eventualmente subcontratar alguém externo para essa função. Nuno Santos coloca uma pergunta muito específica, ao qual não está aqui no âmbito desta apresentação. De qualquer forma, a pergunta que é colocada é sobre como é que a forma, a Primavera, penso que o fabricante de software irá permitir o direito ao esquecimento. Isso é uma questão que o próprio fabricante, a seu tempo, provavelmente irá dar resposta. Não está no âmbito deste webinar. David Freire também coloca uma questão a dizer que trabalham com uma empresa do Estado, tipo SIC, e como sabemos que estão a cumprir as regras, irá haver um logo ou badge certificado? Eu penso que não, mas a doutora Silva poderá dar um esclarecimento sobre isso. A verdade é que todas as empresas vão ter que estar em concordância com a legislação obrigatória. Todas as empresas terão que cumprir. Há empresas que poderão eventualmente lançar mão de sistemas de qualidade de forma a serem certificadas relativamente a esse aspecto. E depois também cabe, obviamente, a cada um, e sobretudo àqueles que são titulares de dados pessoais e que essas empresas tratam, também aqui fazer alguma vigilância no sentido do cumprimento. Eu talvez só para encerrar esta sessão de perguntas e respostas, acrescentava aqui uma pequena pergunta que foi deixada para a Célia Antunes e que não me atrevo a responder porque tenho medo de errar, mas pergunta ela, quando é que é necessário o DPO em grandes organizações? O que é que são grandes organizações? É com mais de X? Não, mas eu disse, ele por acaso disse isso, provavelmente não ouviu. Os organismos públicos terão sempre que ter o Data Protection Officer. As empresas com mais de 250 trabalhadores terão que ter também o Data Protection Officer, ou pequenas empresas, mas que tratem avultadas quantidades de dados, não é? Pronto. Essas terão sempre que ter, por exemplo, uma empresa que trate simplesmente os dados dos seus trabalhadores e que tenha 50 trabalhadores, não tem que ter este responsável. O que não quer dizer que não tenha. E parece-me de todo conveniente, independentemente da obrigação, existir alguém dentro da empresa que tenha esse papel, até porque será sempre, no futuro, havendo uma fiscalização, será sempre visto com bons olhos uma empresa que não tem essa obrigação legal, mas que ainda assim teve esse cuidado e que tem um funcionário que tem essa função. Ok, espero que tenhamos respondido à maior parte das questões. Elas de facto certamente existem, são muitas, não é? São muitas dúvidas. É uma legislação que entrou em vigor, quer dizer, ou teve transposição para a nossa legislação há quase 2 anos, não é? E que na prática vai começar a doer, como se costuma dizer, já a partir do próximo ano. E a nossa preocupação, ao termos pensado neste webinar, é não fazer como costumamos fazer à boa maneira portuguesa e deixar para a última da hora aquilo que já devíamos estar neste momento a tratar, não é? Estamos já muito próximo do fim e o diploma entrou em vigor há 2 anos, estamos a poucos meses, 8 meses deste período
de transição e as empresas têm que pensar seriamente em mudar os seus hábitos, ou não é? Porque muitas delas se calhar até poderão cumprir os requisitos, mas pelo menos fazer uma avaliação do que têm e do que seja necessário. Pronto, se houver mais algumas que são pertinentes, estou obviamente disponível para me enviarem as vossas questões, e responderei. Para não enviar para o e-mail que está, que está agora no PowerPoint. Muito obrigada e mais uma vez boa tarde. Em nome da Alvo também, um obrigado também a todos os presentes e à doutora Silvia que fez esta exposição. Muito obrigado, boa tarde.